começar com um agradecimento muito especial por participar desse espetáculo. Eu tive o privilégio de ver a montagem original em Londres e o privilégio ainda maior de participar da reedição brasileira, em muitos aspectos superior, mais próxima das nossas coisas. Eu tenho certeza que o público brasileiro vai abraçar e enxergar muita coisa interessante da nossa realidade nessa peça, que é uma peça muito difícil de muitas maneiras. É uma peça datada de 1604 a 6, por aí, período já jacobiano, momento político difícil na Inglaterra, e uma peça, ela própria, jamais encenada no seu tempo. A sua primeira montagem documentada é de 1678, com extensas adaptações, indicando que talvez o texto, ainda que fizesse parte do first folio, talvez estivesse incompleto. Era um texto produzido a 4 mãos, com a colaboração do Thomas Meadow, mas texto difícil, muito fácil de identificar as duas metades. A primeira, tipicamente uma sátira urbana Middleton, uma segunda parte de conteúdo dramático mais caracteristicamente shakespeariano, uma pequena prévia do Lear, foi escrita antes. Essa peça tem um pouquinho essa característica de peça perdida, difícil, incompleta, um pouquinho de Cardenio, e esse ensaio do Lear é interessante. Aqui, todavia, o protagonista é perseguido pelos seus credores, o que tem menos carga dramática do que a gente verá em seguida com o Lear, que é perseguido pelas filhas. É muito evidente, muito mais trágico. O contexto, acho que é importantíssimo nessa peça, porque é muito econômica a peça, e ela retrata uma situação da ocasião interessante, de transição feudalismo-capitalismo, velha ordem para nova ordem, onde as relações humanas migravam do domínio da servidão, meação, escravidão, para as relações reguladas pelo mercado através do trabalho assalariado. Isso mudava a lógica da criação e posse da riqueza, que deixava de ser a terra e seus frutos, passava a ser o comércio e a produção. A terra, inclusive, passava a enfrentar o desafio de se tornar produtiva, e as relações sociais se simplificavam, de certa maneira. A economia ritual dos presentes e da reciprocidade típica do feudalismo se via destruída por uma lógica de mercado, de uma coisa pela outra, da troca comutativa, um preço justo por uma coisa, não mais nem menos. Essas são as tensões que estão aí no background dessa peça, e o Timon é ele próprio a velha ordem. É um signo importante da riqueza velha, o aristocrata condenado, vivendo além dos seus próprios meios, como a gente facilmente verá pela extravagância do seu comportamento econômico, mas na verdade é um aristocrata vivendo além do seu tempo. O seu tempo já terminou, sua trajetória histórica já está terminada, e o que nós estamos, na verdade, dramatizando é o modo como essa debacle vai se operar. Também, no Timon, há uma pequena identificação com a própria corte do rei Jaime, extravagante, de muitas maneiras, cheia de, enfim, do tipo de... com certa crise de legitimidade política, apenas potencializada pela extravagância da corte, a sensação de elite decadente em volta do Timon, e é algo que em outras adaptações, por exemplo, fez com que o personagem tivesse assim o aspecto de um Gatsby, ou de um banqueiro falido, de um empresário quebrado.
um financista alavancado, um Ike Batista, uma coisa com essa característica. Os personagens brasileiros são fáceis de identificar, e na montagem inglesa as alusões aos escândalos da crise bancária inglesa eram muito fortes. Mas ele é a riqueza velha, que por construção é uma riqueza ilíquida, tão velha que é meio incontável, incalculável, como costumam ser essas contabilidades sentimentais tradicionais. A tradição não tem preço. As terras de Timon, segundo ele, iam até a fronteira do mundo, e, no entanto, estavam todas hipotecadas, ele mesmo não sabia. O drama começa quando ele precisa dar liquidez às suas terras, à sua riqueza, e, portanto, encontrar termos de convivência com a nova ordem. E acho que a primeira coisa que choca a plateia é a extravagância, que aparece na forma de uma generosidade excessiva, perturbadora, e que o público contemporâneo rapidamente identifica como imprevidência, irresponsabilidade, o que faz os deuses quebra os homens. Essa generosidade não é sustentável, e, portanto, é como se o personagem vivesse uma bolha de consumo que em algum momento vai explodir. É uma referência fácil para o espectador dos nossos dias, que fica tenso com a desproporção que existe no que ele compra, o que ele paga. Nunca é a coisa pela outra, medida por medida, é muito mais pela coisa, e nesse sentido é como se ele tivesse um crédito, é como se estivesse emprestando dinheiro, fazendo um favor, entregando algo em excesso do que ele recebeu. E há aí um paralelismo curioso entre ele, Alcebiades, e o próprio Coriolano, que é também uma peça posterior que parece ensaiar-se aqui. Ele se julga credor por ter comprado, adquirido coisas ou feito favores em excesso do que ele recebeu. Ele se diz rico nos seus amigos, desse jeito dele, assim como Coriolano e Alcibiades são ricos nas suas cicatrizes, que também apresentam de variadas maneiras ao Senado, onde eles precisam cobrar esse crédito, como feridas decorrentes do exercício do dever de proteger o Senado. Portanto, é como se fossem créditos que eles também querem cobrar do Senado, no caso de Alcebiades, para inocentar um amigo que está sendo acusado e vai ser morto, uma cena que não faz parte da montagem, mas que consta do texto original, e que é uma cena muito parecida com a cena do banimento de Coriolano, quando ele também cobra pelos seus serviços, pela bravura, enfim, pelos riscos que tomou na guerra, e não tem o troco. Mas esse drama, talvez diferente do Coriolano e do Lia, ele é mais impessoal, sociológico do que os outros. Por isso, talvez, essa ambiguidade entre a sátira e a tragédia, os personagens são poucos, as pessoas da trama são poucas. É o Timon e alter egos, o Alcebiades, que é um pouco a instrumentalização da sua zanga, e Apemantos, que é o povo, uma pequena brincadeira, o filósofo ateniense e o bobo são colapsados num só personagem. Outro aspecto interessante nessa linha é que não há um vilão muito claro, não há um Ricardo III, não há um Macbeth, não há nada parecido. O vilão parece ser o sistema, o coletivo dos que cercam Timon, seus amigos, os senadores. Os amigos, inclusive, são referidos por profissões.
e nisso impessoaliza o mal que cada um faz, que na verdade é meio trivial. A moça que faz joias não se comporta de forma especialmente cruel, nem diferente do que faz uma vendedora de joias